A guerra na Ucrânia se intensificou drasticamente. A Rússia, enfrentando forte resistência das forças ucranianas, intensificou sua campanha militar. Moscou enviou mais tropas e armamentos avançados para o campo de batalha, aumentando o temor de um conflito prolongado e ainda mais brutal. A possibilidade de intervenção da OTAN é grande. O engajamento militar direto entre a OTAN e a Rússia, embora ainda considerado improvável, traz o risco terrível de uma conflagração global. A situação é incrivelmente fluida e perigosa. A comunidade internacional observa com apreensão enquanto o conflito se desenrola. Os riscos não poderiam ser maiores. O próprio futuro da segurança global está em jogo. Esta guerra não é meramente uma crise regional. É um ponto crítico global com consequências de longo alcance. O uso de armas nucleares, antes impensável, é agora um tópico sombrio de discussão nos corredores do poder. O espectro da guerra nuclear, uma relíquia horrível da Guerra Fria, ressurgiu como uma possibilidade terrível. A comunidade internacional deve usar todos os meios diplomáticos à sua disposição para evitar uma nova escalada e encontrar uma solução pacífica para esta crise. A alternativa é terrível demais para ser considerada. A guerra na Ucrânia está remodelando o cenário geopolítico. Alianças estão mudando e o equilíbrio de poder está em fluxo. A OTAN, antes vista por alguns como uma relíquia da Guerra Fria, foi revitalizada. A aliança fechou fileiras em apoio à Ucrânia, fornecendo ajuda militar e fortalecendo seu flanco oriental. A Rússia, cada vez mais isolada no cenário mundial, está forjando novas alianças. Moscou está olhando para a China, Irã e outras nações para conter as sanções ocidentais e fortalecer sua economia. Esse novo alinhamento de poderes tem o potencial de remodelar a ordem global. As consequências econômicas da guerra estão sendo sentidas em todo o mundo. Os preços da energia dispararam e as cadeias de suprimentos foram interrompidas. A segurança alimentar é uma preocupação crescente, particularmente em países em desenvolvimento que dependem das importações de grãos da Ucrânia e da Rússia. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito regional, é uma crise global com implicações de longo alcance. O mundo está entrando em um período de profunda incerteza. A velha ordem está desmoronando e uma nova ainda não surgiu. Como essa nova ordem mundial tomará forma, ainda não se sabe. Seção 4. Síria e Israel-Palestina. Conflitos não resolvidos. Dor duradoura. Enquanto a atenção do mundo está voltada para a Ucrânia, outros conflitos continuam a agraçar, muitas vezes esquecidos em meio às manchetes. Na Síria, uma brutal guerra civil se arrasta há mais de uma década, ceifando a vida de centenas de milhares e deslocando milhões mais. O povo sírio continua a suportar sofrimentos inimagináveis, apanhado no fogo cruzado de um conflito complexo sem fim à vista. O conflito Israel-Palestina, uma luta aparentemente intratável, ferve sob a superfície, ameaçando explodir em violência a qualquer momento. A solução de dois estados, antes vista como o único caminho viável para a paz, parece cada vez mais distante. O ciclo de violência e retribuição continua, ceifando vidas inocentes e alimentando o ódio de ambos os lados. Esses conflitos, embora geograficamente distantes da Ucrânia, estão interligados. Eles destacam a interconexão da segurança global e a necessidade urgente de uma resolução pacífica. A comunidade internacional não deve permitir que essas crises se agravem, pois elas têm o potencial de desestabilizar regiões inteiras e iniciar conflitos mais amplos. O sofrimento do povo sírio e palestino é uma mancha na consciência da humanidade. O mundo não deve esquecer seu sofrimento ou abandoná-los à própria sorte. A paz e a justiça devem prevalecer, não apenas na Ucrânia, mas em todos os cantos do globo. Seção 5. Além das manchetes. Conflitos esquecidos, consequências globais.
Enquanto a guerra na Ucrânia domina as manchetes, vários outros conflitos fervem sob a superfície, muitas vezes esquecidos, mas não menos devastadores. No Iêmen, uma brutal guerra civil se arrasta há anos, alimentada por potências regionais e deixando milhões à beira da fome. O conflito criou uma das piores crises humanitárias do mundo, mas recebe uma fração da atenção dada à Ucrânia. Na região de Tigré, na Etiópia, um conflito brutal já dura mais de 2 anos, marcado por atrocidades e uma crise humanitária de proporções alarmantes. O bloqueio da região pelo governo etíope exacerbou o sofrimento, deixando milhões em necessidade desesperada de comida, água e cuidados médicos. A região do Sahel, na África, enfrenta uma confluência de crises, incluindo conflito armado, mudança climática e instabilidade política. Grupos extremistas têm explorado o caos, ganhando terreno e desestabilizando ainda mais a região. A situação humanitária é terrível, com milhões de deslocados e enfrentando insegurança alimentar. Esses conflitos, embora geograficamente diversos, compartilham um fio condutor comum. Eles destacam a interconexão da segurança global e a necessidade urgente de uma resolução pacífica. Ignorar essas crises terá consequências de longo alcance, alimentando a instabilidade, o extremismo e o sofrimento humano em escala global. A comunidade internacional deve adotar uma abordagem abrangente para a paz e segurança, abordando as causas profundas dos conflitos e investindo em diplomacia, desenvolvimento e ajuda humanitária. Um mundo consumido por conflitos é um mundo em perigo. Devemos escolher um caminho diferente, que leve a paz, justiça e prosperidade compartilhada para todos. Seção 6. O caminho para a paz, diplomacia, cooperação e um futuro compartilhado. Em um mundo aparentemente espiralando em direção ao caos e ao conflito, o caminho para a paz pode parecer ilusório, mas não é impossível. A diplomacia, muitas vezes descartada como fraca ou ineficaz, continua sendo nossa ferramenta mais poderosa para resolver disputas e prevenir a guerra. Requer paciência, persistência e disposição de se envolver de boa fé, mesmo com aqueles com quem discordamos profundamente. A cooperação, não o confronto, deve definir nossa abordagem aos desafios globais. Das mudanças climáticas às pandemias e à proliferação nuclear, as ameaças que enfrentamos transcendem as fronteiras nacionais. Elas exigem ação coletiva e um compromisso compartilhado em encontrar soluções que beneficiem toda a humanidade. Devemos investir nas instituições e estruturas que promovem o diálogo, o entendimento e a cooperação. As Nações Unidas, apesar de todas as suas imperfeições, continuam sendo um fórum indispensável para resolver disputas pacificamente e promover a cooperação internacional. Devemos fortalecer, não enfraquecer, a ordem internacional baseada em regras, que apesar de todas as suas falhas, impediu outra guerra mundial. O caminho para a paz não é fácil, mas é o único caminho que oferece esperança para um futuro melhor. É um caminho que exige coragem, compaixão e uma crença inabalável no poder do diálogo e da diplomacia. É um caminho que devemos escolher, juntos, se quisermos construir um mundo mais pacífico, justo e sustentável para as gerações.